Olá! Você já percebeu que quando seu filho fica ansioso, o padrão de alimentação dele muda? Então, diante desta situação, quais os alimentos mais indicados para a gente estar oferecendo para esta criança e quais aqueles que a gente deveria evitar? Se você quer saber as respostas dessas perguntas, continue comigo assistindo essa entrevista até o final. Eu sou Luana Ferraz Zanata, sou psicóloga infantil e eu trabalho ajudando as crianças a superar as dificuldades em lidar com as suas emoções. Eu estou aqui com a nutricionista Amanda Martins, que é especialista em nutrição materno-infantil. Então, Amanda, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pela sua disponibilidade, obrigada em realmente querer contribuir com os seus conhecimentos, com aquilo que você vem trabalhando no seu consultório que fica aqui em Florianópolis, né? E que tem muito essa visão de reunir as diversas áreas em favor das crianças. Então, muito obrigada. Obrigada, Luana, pelo convite também. É um prazer estar aqui hoje. Como a Luana falou, nós vamos falar um pouco sobre essa questão da ansiedade. Muitas crianças atualmente no consultório têm esse relato dos pais sobre as crianças serem ansiosas, comerem rápido, terem essa relação com a comida. Então é bem legal a gente falar isso e trazer tanto a visão da psicologia como a visão da nutrição também. Então, Amanda, conta aqui pra gente um pouquinho do trabalho que você vem desenvolvendo. Bom, eu sou nutricionista materno-infantil, especialista nessa área. Eu trabalho em consultório, atendendo desde a gestação até a adolescência. Trabalho também em escolas e trabalho bastante essa questão da relação da criança com a comida. Então a gente sabe que os hábitos alimentares começam ainda na gestação e os primeiros anos de vida são muito importantes para isso. Então por isso que eu gosto muito dessa fase da vida, que eu sei que é quando a gente consegue trabalhar com as crianças, ensiná-las a comer de uma forma correta e também criar bons laços com a comida. O mais importante de tudo, a nível de saúde, é a prevenção, né? Então a entrevista de hoje é para dar dicas para as famílias de como elas podem ajudar as crianças em relação à ansiedade e à alimentação. Uma característica bem forte nas crianças que são ansiosas é que elas acabam usando a comida como uma válvula de escape. Elas acabam usando a comida na tentativa de diminuir aquele desconforto emocional que elas sentem. Se você observa que seu filho é ansioso em relação à alimentação, existem alguns alimentos que geram uma maior sensação de saciedade. Então, Amanda, em relação a esses alimentos, quais seriam eles? É muito importante a gente cuidar com a combinação dos alimentos. Por exemplo, quando a criança come alimentos ricos em carboidratos, principalmente os simples, ela vai metabolizar e absorver mais rápido. Então ela vai sentir fome mais rápido. O ideal é sempre a gente combinar esses alimentos com fontes de proteína, fontes de gordura boa e fontes de fibra também. Então, exemplos desses alimentos: fibras, as frutas e os vegetais; gorduras boas, oleaginosas, açaí, coco; e proteínas, ovos, carne, peixes e frango. A ansiedade e o estresse, elas funcionam como um gatilho para a comida. Sendo assim, Amanda, quais seriam os alimentos mais indicados para a criança? De uma forma geral, uma alimentação variada e também uma rotina alimentar é muito importante para a criança que é ansiosa. Refeições com a família, em ambientes tranquilos e calmos é muito importante. De uma forma específica, alguns alimentos podem auxiliar. Por exemplo, chás clarinhos, como erva cidreira, como camomila, porque eles têm um efeito calmante e, por serem naturais, a criança pode tomar, especialmente em momentos em que ela vai dormir, por exemplo, durante o dia ou no sono da noite. É muito importante também. Alguns outros alimentos, nutrientes específicos, como ômega 3, vitamina B, magnésio, também auxiliam. Por isso que eu falo numa alimentação variada, porque esses alimentos são encontrados em carnes, peixes, algumas oleaginosas também. Então, por isso que uma alimentação variada é muito importante. É muito importante a gente lembrar que tem alguns alimentos que devem ser evitados, especialmente alimentos que possuem cafeína. Então, café, chocolate, chá verde, são alimentos que quando a criança consome, ela acaba ficando mais agitada. Então, são alimentos que para crianças ansiosas, quando os pais estão percebendo que ela está muito ansiosa, é interessante cortar. Além desses também, açúcar em excesso, especialmente açúcar branco, e também farinhas refinadas é muito importante. Então, sempre procurar fontes melhores de carboidratos, principalmente integrais, né, evitando os carboidratos simples. E Amanda, foi feita uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos mostrando que existe uma relação entre a ansiedade e a alergia alimentar. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente.
A questão da alergia alimentar é porque a criança apresenta reações quando consome o alimento, desde reações mais leves, como sintomas gastrointestinais ou sintomas de pele, até reações mais severas, como anafilaxia. Então, a preocupação maior e a ansiedade que gera é em relação ao sintoma que a criança pode apresentar. Então, por exemplo, na família, tem a preocupação, às vezes, de não estar com outros membros da família em situações, em eventos sociais, porque a criança pode consumir e passar mal. A criança também acaba sentindo porque ela está no ambiente com os coleguinhas, às vezes ela não pode estar junto com os outros colegas porque tem esse risco, às vezes gera até uma situação em que as crianças não entendem porque que ela não pode consumir, então isso acaba gerando muita ansiedade nos pais e preocupação. Então, Amanda, aí também mostra a importância, né, dos pais terem esse cuidado na hora de passar, enfim, a sua ansiedade, os seus medos, as suas preocupações para essa criança que já tem uma tendência a ser mais ansiosa. E outro ponto bem importante é os pais sempre estarem percebendo a mudança de comportamento dessa criança, porque como a Amanda falou, né, isso causa prejuízos até na questão social, do contato dela com os outros coleguinhas. E dentro deste contexto de ansiedade, qual a importância de beber água? Bom, a hidratação é muito importante para essa criança, pensando que a desidratação, que é quando a criança consome pouca água, ela pode ter alguns sintomas, como dor de cabeça, cansaço, a criança fica mais apática, que podem ser confundidos com sintomas de ansiedade ou então serem gatilhos para a ansiedade também, para essas crises, para esses momentos. Então é muito importante que a criança consuma bastante água, mesmo que crianças que não aceitam tão fácil, começar com sucos de fruta naturais e misturando com água aos poucos, ter garrafinhas coloridas, copinhos para chamar a atenção dessa criança. E sobre a válvula de escape, que eu falei no começo da entrevista, a minha dica é ampliar as opções dessa criança para ela poder lidar de maneira melhor com essa emoção desagradável. Então, propor algumas atividades ao ar livre, atividades físicas, desenhos, jogos de tabuleiros, por exemplo, são muito interessantes porque no jogo a criança prende a atenção dela ali, acaba se distraindo e com isso ela melhora, ela se acalma e melhora o sintoma da ansiedade. Então, Amanda, eu gostaria de pedir então uma dica final para você. Uma dica que eu dou para os pais é evitar as distrações. Então, momento de refeição, para crianças que são ansiosas, tirar a televisão, tirar tablet, celular, deixar a criança realmente prestando atenção na refeição, auxiliar que ela coma devagar, mastigue bem os alimentos, não fique sempre com um garfo na mão ou com os talheres na mão, fazer realmente uma refeição tranquila. E também auxiliar que essa criança tenha uma boa relação com a comida. Então, por exemplo, levá-la até a feira, até o supermercado, convidá-la a participar do processo de preparação do alimento, levar para a cozinha mesmo, deixar que ela faça parte da culinária, corte os temperos, prepare os alimentos, porque assim a criança cria uma boa relação com a comida e não vai ter aquela coisa de comer para suprir essa necessidade da ansiedade. A comida vai ser realmente a comida, né? Então isso é bem importante. Então fica aí esse recado para você que está assistindo essa entrevista, um componente importante para ajudar a diminuir a ansiedade é realmente uma alimentação adequada. E Amanda, muito obrigada pela sua generosidade em vir aqui contribuir com a gente em relação aos seus conhecimentos. Eu agradeço também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É muito importante trazer esses conhecimentos para os pais que estão acompanhando crianças que são ansiosas, para que a gente possa ajudar também nesse processo e melhorar os sintomas da criança. Para mim foi um enorme prazer. Eu realmente acredito que nós, profissionais da área da saúde, podemos agregar muito valor, não só na relação dos sintomas, mas também da prevenção na vida das crianças. E para você que assistiu essa entrevista, muito obrigada. Acesse o site www.psicolu.com.br, porque lá você vai encontrar mais entrevistas como estas, com outros vídeos, com dicas que eu tenho certeza que irá contribuir para você e toda a sua família. Um beijo!